Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está no ar. Todo mundo por aqui muito ansioso pela chegada da vacina para todos, mas por enquanto a gente segue obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, por isso as nossas entrevistas elas seguem sendo realizadas no formato virtual. No programa de hoje a gente vai falar sobre lentes de contato, uma ótima opção para aquelas pessoas que não querem utilizar os óculos. Mas é importante destacar que quando mal utilizadas, elas podem causar danos irreversíveis aos nossos olhos. Você vai conhecer hoje duas histórias emocionantes e também vai acompanhar a participação do Dr. Anderson Martins, oftalmologista, tirando todas as dúvidas referentes aí às lentes de contato. Então é isso, não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nesse primeiro bloco, você vai conhecer a história de Flávia Arruda. Seja por questões estéticas ou simplesmente por puro conforto, as lentes de contato, elas continuam sendo uma boa alternativa para quem não quer usar os óculos de grau. Flávia Arruda, nossa convidada que está aqui com a gente. Bem-vinda, viu, Flávia? Descobriu miopia aos 6 anos de idade, desde os 15, usando lente de contato. É sempre uma salvação, né? Especialmente nessa idade, que ninguém quer usar óculos, quer usar logo a lente, né, Flávia? Obrigada pelo convite, primeiramente. Sim, eu comecei a usar aos 6 anos óculos, né? E na adolescência, naquela fase em que a gente quer ficar mais bonita, e eu passei a usar a lente de contato, né? E usei por bastante tempo a lente de contato, até sofrer um acidente por volta de 18 anos, pelos meus 18 anos, eu sofri um acidente de carro, e na colisão eu bati com o olho e eu tive um problema, e aí eu passei um tempo sem usar a lente de contato, né? Por conta desse acidente que houve. E aí quando eu tentei voltar a usar a lente de contato, o grau já tinha aumentado, eu já não conseguia mais usar a lente gelatinosa, que é a mais confortável, né? E aí veio a rígida. E aí, quando eu comecei a usar a rígida, eu confesso que eu não consegui. E abandonei as lentes e passei muito tempo sem usar as lentes. E aí eu terminei me adaptando aos óculos e terminei gostando e fiquei com os óculos até o dia que eu senti a necessidade de usar novamente a lente de contato. E aí, por uma questão de saúde mesmo, já não era mais estética. Pois é, e o aparecimento dessa outra lente de contato na sua vida veio a partir do diagnóstico, né, de uma degeneração marginal pelúcea. É uma condição muito específica. Eu queria que você explicasse para a gente o que é que significa e o que significou naquele momento que veio essa notícia, né, dessa degeneração no olho. Depois dos 30 anos de idade, eu percebi a minha visão bem mais restrita e já comecei a sentir algumas dificuldades, e todas as vezes que eu ia a cada 2 anos, né, renovar a consulta, ia para a consulta, quando eu chegava lá, o médico não conseguia medir o grau. Aí foi feito uns exames, solicitados uns exames bem minuciosos, né, do olho, para saber o que era que, a princípio, eles achavam que era um ceratocone, né? O problema seria o ceratocone, que é o primo, né, do que eu tenho, da degeneração marginal pelúcida. Só que a degeneração, que é um afinamento na córnea, é bem mais rara do que o ceratocone. E, assim, é mais difícil de tratar, né? E no ceratocone, muitas vezes, além da lente de contato, você pode fazer transplante. No meu caso, não existe indicação nem para transplante, nem para colocar uma lente de correção e nem muito menos para transplante. Aos 30 e poucos anos, eu fui a um médico renomado e cheguei lá e ele disse, não tem o que fazer, você tem essa degeneração, é um caso raro e você vai ter que conviver com isso. É só isso que nós temos para hoje, você vai ter que se adaptar. E eu me lembro que ele passou a receita dos óculos e eu fiz e não estava pior, eu não conseguia enxergar. Eu voltei lá no retorno e disse, mas eu nem estou conseguindo enxergar com esses óculos. Ele disse, se todos os dias eu medir o seu grau, todos os dias vai ser um grau diferente. Então você vai ter que se acostumar com essa lente que está aí, não tem outra coisa. Então eu saí de lá muito triste, né? Muito triste e aceitando a minha condição.
E assim eu fiquei por muitos anos. Você deixa de sair, né? Perde um pouco sua dependência. Como é que foi esse processo para você? Parei de dirigir, eu parei de andar sozinha, eu deixei de, por exemplo, como eu não dirigia mais, agora eu precisava pegar ônibus para ir trabalhar. E eu me lembro que, assim, eu ia de carona trabalhar, antes da pandemia, né? Eu ia de carona trabalhar e voltava de ônibus. Eu tinha sempre uma amiga que voltava comigo. Ela mora no mesmo bairro, a gente voltava junto. E ela, quem olhava o ônibus, né? A placa lá do ônibus. E no dia que ela não ia, olha, era um sofrimento. Quando eu vinha perceber, conseguir ler qual era o ônibus, ele já tinha passado. Isso eram 5, 6 ônibus, até eu ter que perder a vergonha, né? Porque tem toda aquela questão do preconceito, eu não consegui ler, ter que pedir alguém para ler, né? E aí eu tinha que perder a vergonha, e era quando eu conseguia sair para conseguir pegar o ônibus. Então, são pequenas coisas do dia a dia, né, que são tão simples de se fazer, e eu não conseguia, por conta dessa degeneração marginal. E eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos, eu estava fazendo na Secretaria de Educação, eu trabalho no setor administrativo, e eu sou responsável por analisar processos que chegam. E eu abro o computador, abro os processos, e por 2 dias eu não consegui ler. Eu não consegui ler porque eu precisava ler, entender o processo para fazer o despacho. E eu saí chorando essas 2 vezes porque eu não conseguia ler o que estava lá no computador. Mesmo que eu aumentasse a tela, eu tinha uma dificuldade muito grande. E numa dessas vezes, uma das minhas amigas percebeu que eu saí chorando, né? No outro dia, ela me chamou e disse, o que é que está acontecendo? Aí eu disse a ela, olha, eu tenho essa dificuldade e parece que tá mais sério, porque antes eu até conseguia enxergar. E para mim é muito difícil passar por tudo isso, porque além do meu trabalho, eu também sou escritora, né? Então eu escrevo crônicas semanalmente para jornais e sites, e eu preciso ler, eu preciso ter conhecimento para poder conseguir escrever. E estava tudo muito restrito, e eu estava muito angustiada. As minhas amigas, vendo toda a minha angústia, elas se reuniram e procuraram um especialista, marcaram uma consulta e me deram de presente, né? Mas eu relutei em ir. Eu digo, não precisa, eu não quero ir, porque eu já sei o diagnóstico, eu já sei, não tem mais o que fazer. Já foi dito que não tem mais o que fazer. Mas, por insistência, elas disseram, passa pelo menos por nós, né? Então, eu fui para fazer o gosto delas, né? Mas é nesse momento que começa uma nova etapa da sua vida, né? Exatamente. Mas assim, na consulta, eu contei o que o especialista já tinha dito ao médico, e um atendimento muito humanizado, e ele disse, realmente, tudo que o especialista disse anteriormente, eu concordo, não tem indicação para transplante, mas tem um porém. Você só sai daqui depois que você fizer todos os testes com o que nós temos de recurso para lhe dar uma qualidade melhor de vida, que eram as lentes de contato, né? Então, eu saí da sala, fui para a sala das lentes de contato, e eu comecei pela rígida, simples, a tradicional. A lente de contato entra de novo na sua vida. Aos 15, era questão estética, né? Eu na adolescência, queria tirar os óculos, e eu queria ficar mais bonita, era uma questão estética. Agora, recentemente, isso tem 2 anos, era uma questão de saúde, até era qualidade de vida mesmo que eu buscava. Era questão de sobrevivência, eu posso até lhe dizer assim. E assim eu fiz. Ele fez todos os testes, a lente normal, a tradicional, rígida, eu não consegui novamente usar. E aí ele me apresentou uma lente especial, que é a que eu estou usando agora, que ela é escleral. Ela é uma lente especial porque ela cobre toda a córnea, porém ela não tem contato com a córnea. Entre a córnea e a lente, a gente coloca um soro fisiológico, né? Então está sempre hidratada a córnea, está sempre bem tratada, porque se o meu problema era na córnea, né? É um afinamento na córnea, ela tem um tratamento especial a partir dessa lente. E aí, pronto, fiz o teste,
Luísa, fiz o teste, beleza, porque além de que eu fiz o teste, não tinha grau, certo? Era só para saber a questão do conforto, se eu conseguia isso, se eu conseguia ficar confortável com essa lente. Ótimo, fiz o pedido das lentes, acho que uns 2 meses depois, aí chega a pandemia, né? Quando eu venho receber as lentes, já é na época da pandemia, início de 2020, e quando eu chego lá de máscara, é tanto que numa poesia que eu faço em agradecimento, eu digo, eu posso estar de máscara, mas aqui o que os meus olhos estão vendo, ninguém vai mais tirar. Porque quando ele coloca lá, vamos fazer agora, vamos pegar a lente com o seu grau agora, né? Tudo certinho, que ele coloca, eu posso lhe dizer que foi assim eu renasci. Eu vou fazer de tudo para não chorar, porque todas as vezes que eu me lembro, eu fico tomada de emoção. Quando eu comecei a enxergar pequenas letras lá no final, é uma sensação desculpe, mas é porque só quem passou por todas as dificuldades de andar na rua, de pegar um ônibus, de ler um livro, de escrever no computador, só quem passou por isso, e quando coloca as lentes de contato e consegue enxergar ao longe coisas pequenas, olha, você não imagina o tamanho da felicidade. Eu digo que ela é a minha libertação. Ela me libertou, né, de certos momentos que eu vivia de dificuldade, até de locomoção. Na colocação dessa lente escleral, você recuperou quantos por cento da visão? Como é que a gente pode entender isso? Por volta de 75%, 80%. Eu consigo enxergar. É como se ela também fosse um pouquinho de aumento, né? Eu vejo as coisas maiores, eu consigo ter eu consigo ver, me vejo até mais cheinha quando eu coloco. Voltei a dirigir, voltei a ler livros, voltei a ter a qualidade de vida, a desempenhar as minhas funções e fazer as minhas atividades, tanto quanto servidora pública, como escritora, né? Como cidadã mesmo. Consegui ter mais qualidade de vida depois das lentes escleradas. Muito cuidado com essa lente, ela precisa de muito cuidado, Flávio? Essa em específico, porque o uso dela só são 8 horas de uso diário, né? E a cada 4 horas a gente precisa retirar a lente, dar um descanso à córnea e depois colocar novamente. É muito dispendiosa a lente, né? O uso dela. E precisa de o soro é o soro individual, você não pode comprar um soro grande, tem que ser pequenininho, porque é uso único, dose única, você limpa ali exatamente para evitar contaminação, né? Existem os produtos, as caixinhas, a higienização, todo o cuidado que faz parte de toda a lente. E na escleral ainda tem a questão do uso de 4 horas, retira, passa um intervalo, e depois mais 4 horas, e não pode, proibidíssimo dormir, jamais dormir com ela. Queria que você deixasse, então, de repente, suas redes sociais, já que você é escritora, né, o pessoal conheceu o seu trabalho, né, que você possa também ser uma fonte de inspiração para as pessoas que estão nesse processo aí, né, de perda de visão, recuperação da visão. As minhas redes, Instagram e Facebook, pode ser encontrado através de Flávia Arruda 71. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Agora chegou a vez de você conhecer a história de Alex Alves, ele que quase perdeu a visão pelo mau uso das lentes de contato. As lentes de contato têm sim algumas vantagens, como a gente já falou, como a questão estética, a questão do conforto, mas existe uma pesquisa divulgada pelo Instituto Penido Bournier que diz que 2 em cada 10 brasileiros que usam lentes de contato já apresentaram ou vão apresentar algum problema na córnea. Sabe por que isso acontece? Mau uso das lentes de contato. Quem vai contar essa história com final feliz, já vou adiantando o spoiler da gente hoje, é Alex Alves, professor de inglês. Muito bem-vindo aqui
Olá, obrigado por me receber. Eu queria que você começasse, Alex, falando toda a sua história com lente de contato. Começou a usar com quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 20 anos, alguns anos atrás, e nunca fui nada responsável com esse uso, não. Eu tirava de qualquer lugar, eu colocava no olho, basicamente, passava uma aguinha, se caísse eu não tinha muito cuidado. Os médicos falavam que tinha que passar um líquido, etc., mas às vezes não estava à mão, e entre ficar sem lente e colocar do jeito que estava, eu preferia colocar do jeito que estava. E uma outra questão era dormir com lente. Eu dormia sempre, os médicos viviam falando para não fazer, e eu não ligava. Jovem, imprudente, com o passar dos anos, eu fui tendo alguns problemas, mas como eles eram pontuais, eu não ligava muito. Só que eles foram piorando com o tempo, os olhos ficavam vermelhos, eu perdi um pouquinho da visão, ficava um pouco embaçada por algum tempo, inflamavam algumas vezes, mas aí você também aprende um truque que não é para usar, do colírio antibiótico. Resolveu da primeira vez, vai resolver da segunda, vai resolver da terceira e vai resolver até que não resolve. Aí, dessa última vez, foi há 1 ano e meio atrás, eu acho, eu dormi com a lente e acordei com o olho, como já tinha acordado algumas vezes, avermelhado. Não dei muita bola, coloquei o colírio, só que ele não melhorou durante o dia, como havia melhorado as outras vezes. Eu terminei essa noite desse dia no hospital, mas com um clínico geral que me passou, acho que 3 antibióticos, um colírio antibiótico, um antibiótico na veia. Eu já não via muita coisa do hospital. Cheguei no hospital já tateando as paredes. E só quando eu voltei para casa com essa série de antibióticos, né, eu falei, tá tranquilo, eu vou dormir, eu vou acordar, ótimo, amanhã outro dia eu vou botar a lente de novo de volta, inclusive. E não foi o que aconteceu. Quando eu acordei cego. Eu acordei com visão absolutamente zero. E aí foi quando o drama realmente começou, porque aí eu vi que era algo novo e que eu vi a seriedade da coisa. Eu saí de casa com os meus pais, fomos num oftalmo amigo, e ele, logo em seguida, ele pediu que eu saísse da sala. Eu fui ajudado a sair da sala, e ele ficou com meu pai na sala e falou, seu filho é cego, né? Ele falou, não, meu filho não é cego. Não, porque do jeito que tá o olho dele, ele tá cego há algum tempo, né? Não, começou ontem. Nem os médicos acreditavam no caso, nem os médicos acreditavam que tinha sido algo tão rápido. E ele foi categórico, ele chegou com meu pai e disse, olha, se ele não era cego, ele é cego agora e vai ser para sempre, não tem volta. Só que eu já estava fora da sala, eu não ouvi essa parte, né? Então eu fui sempre naquela crença de que ia dar certo. Aí nós saímos de lá, fomos para um especialista, o Dr. Anderson, um especialista em córnea, e ele me disse, a coisa era tão séria, que ele disse que, olha, ainda tinha algo a se fazer, mas ele não tinha estrutura para fazer aqui em Natal, a gente teria que ir para Recife. Só que teria que ser algo, tipo, no mesmo dia, ir para Recife, ser internado em Recife e seja o que Deus quiser. E assim fizemos, fui para Recife à noite, na madrugada do mesmo dia. Quando eu cheguei lá, o maior problema seria infiltração. Mas qual foi o diagnóstico? Inflamação nos 2 olhos por bactéria, e o que é um diagnóstico muito raro, inclusive, porque geralmente acontece em um olho só. Por isso eu fiquei cego dos 2 olhos, e o desespero maior dos médicos era salvar pelo menos um dos olhos, né? Aí quando a gente chegou a Recife, queriam fazer um exame comigo para saber se havia infiltração. Era porque se houvesse infiltração em algum momento, eu perderia o globo ocular. Então não teria nem nada, eu perderia todo o globo ocular. E os milagres começaram aí, né? Eu chamo de milagre da ciência e de Deus. Eu não tive infiltração até então.
por sorte, por Deus, enfim, por médicos hipercompetentes também, que me acompanharam o tempo todo. Não houve infiltração, não, mas eu tinha o perigo de ocorrer infiltração a qualquer momento. Lá em Recife ainda, aos sábados é fechado o banco de órgãos. Abriram o banco de órgãos para mim. E acharam uma córnea do banco de órgãos que ficou lá para mim a qualquer momento. A médica estava de sobreaviso. Caso acontecesse uma infiltração, ela sairia de onde ela estivesse e iria fazer a cirurgia em mim, a cirurgia de transplante de córnea. Só que essa cirurgia não ia resolver o meu problema, era só para manter o globo ocular. Mas eu não ia passar a ver, era só para o tecido não degenerar. No 7º dia, quando já não havia perigo de infiltração, eu olhei para minha mãe e ela estava com vestido, listas pretas. Eu olhei, mãe, eu tô vendo, você tá de vestido. Ela, vestido como? Eu, de listras. E que cor são as listras? Pretas. E elas estão em que direção? Verticais. Aí foi também, talvez, o segundo milagre da ciência de Deus. Fiquei em Recife mais, eu acho que uns 15 dias, ainda sob observação, mas não mais no hospital, não mais internado. E nós voltamos para Natal. Eu voltei com a seguinte ideia: em 6 meses, o olho teria alguma recuperação, e eu faria um transplante de córnea aqui, com o olho recuperado. A coisa foi melhorando um pouco, mas sempre com essa ideia de fazer a cirurgia. Quando chegou no mês da cirurgia, o médico começou a fazer algumas tentativas de não transplante, para saber se com outras lentes, com algum outro tipo de tratamento, eu conseguiria melhorar sem transplante. Aí ele chegou a essa conclusão de lentes corretivas que eu uso hoje. Pode fazer assim? Fica feio? Pode. Elas são lentes maiores do que o normal, que hoje resolvem. É a lente de contato voltando novamente para a sua vida, mas dando um outro significado. Exato. Hoje, eu voltei, eu comemoro 2 aniversários, né? Um de vida e outro em que eu voltei a enxergar. As lentes hoje, elas corrigem, mas de forma muito responsável, muito prudente e com acompanhamento médico, mensal. Enfim, hoje eu tenho toda a autonomia. Hoje eu dirijo, dou aula, voltei a ter uma vida normal. E fica a lição, né? Ficou a lição, para mim e para todo mundo. O que você diria hoje para o Alex lá do passado? Se você for usar lente de contato, é melhor usar óculos. Mas se você for usar lente, use limpando muito bem, tomando todo cuidado, com acompanhamento médico. Não é brincadeira. Quando der o primeiro problema, vai atrás de um médico e procure um especialista. Não brinque, porque as consequências podem ser bem complicadas. Alex, muito obrigada por compartilhar a sua história, viu? Eu queria que você deixasse aqui pra gente as suas redes sociais. Eu tô no Instagram como Alves Alex, tem 3x no final. No Facebook com Alex Alves. E é isso. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, não sai daí. Nesse último bloco, Anderson Martins, oftalmologista, tirando todas as dúvidas e também acabando com os mitos que envolvem as lentes de contato. O olho é uma das partes mais sensíveis do nosso corpo. E já que o assunto é lente de contato, a gente chamou aqui o Dr. Anderson Martins, oftalmologista, para tirar as dúvidas e também aí para acabar com alguns mitos que envolvem a questão da lente de contato. Muito bem-vindo, doutor Anderson. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, a gente começa perguntando, Anderson, quais são os tipos de infecção mais comuns a partir do mau uso, né, das lentes de contato.
O olho é uma porta de entrada tanto para infecções virais, como para infecções bacterianas, como para todos os tipos de infecção praticamente, né? É uma área do nosso corpo que está exposta e que tem comunicação direta com o nosso corpo, né? Dentre das infecções do olho relacionadas às lentes de contato, as infecções bacterianas são as mais comuns. Mas não é nem isso que chama tanta atenção. O que chama atenção é que quando a gente pensa, por exemplo, nas infecções comuns do olho, que são as úlceras de córnea, ela aumenta 10 vezes mais em usuários de lente de contato quando comparados em quem não usa lente de contato. E dentro das úlceras, mais de metade dessas úlceras acontecem com os pacientes que dormem com lente de contato, que é o principal fator de risco para acometimento de úlcera ocular. Qual o tempo médio que tem que ser usado assim, a lente de contato com responsabilidade? Cada lente de contato tem o seu tempo de descarte adequado, né? O olho, ele respira pelo ar. O vaso do nosso corpo não chega até a córnea, por exemplo. Então, a córnea precisa pegar o oxigênio diretamente do ar atmosférico. A lente de contato, ela é uma barreira que dificulta essa troca de oxigênio. Então, o nosso olho, ele respira menos quando a gente está com a lente de contato, né? Não existe um tempo exato adequado de quanto você usa de lente de contato. A maioria das referências fala que você pode usar cerca de 8 horas por dia. Mas, mesmo nas lentes que tem recomendação do fabricante de dormir com lente de contato, tem algumas lentes que podem dormir com essa lente de contato, a gente recomenda que não durma, porque já tem a barreira da lente e ainda vai ter a barreira da sua pálpebra fechada durante a noite inteira sem trocar oxigênio com o ar atmosférico. Então, você fica naquela privação de oxigênio a noite inteira, que a gente chama de hipóxia corneana. Essa hipóxia reduz as defesas, deixa a lágrima mais ácida e facilita a proliferação de bactérias. Então, por isso, a úlcera bacteriana é tão comum no paciente que usa lente de contato e que dorme com lente de contato. Só desse olho passar esse tempo todo em hipóxia, ou seja, numa oferta baixa de oxigênio, ele já pode perder, por exemplo, a primeira camadinha protetora de fora, que é o epitélio. Que é isso que algumas pessoas olham. Tem alguma coisa embaçada. Só que esse epitélio regenera ali em 2 dias e fica tudo bem. Esse epitélio aberto, numa dessa situação, pode entrar uma bactéria, porque é uma porta de entrada aberta, nesse caso, né? E aí pode causar uma úlcera bacteriana. A gente tem os mecanismos de defesa, a lágrima é um mecanismo de defesa. Nosso corpo tem algumas alterações de pH que funcionam como defesa da bactéria, mas uma hora ou outra essa bactéria pode vencer e aí formar úlcera. A gente fala muito sobre mau uso, né? Mas a gente pode dizer sim que a lente de contato é uma opção segura para aquelas pessoas que não querem usar óculos, por exemplo. A lente de contato, quando bem utilizada e quando bem indicada pelo oftalmologista, isso é uma coisa muito importante de frisar. Muitos pacientes querem pegar o óculos, levar numa ótica ou no shopping ou no site, comprar a lente, porque acaba saindo realmente um pouco mais barato, e já colocar essa lente no olho e sair usando. Pode dar certo? Pode ser que dê certo, né? Em alguns casos, ou até na maioria dos casos. Mas pode ser que dê errado. E aí, nesse caso que der errado, normalmente as consequências são dramáticas, né? As úlceras corneanas são casos gravíssimos, difíceis de reverter, algumas vezes com necessidade, inclusive, de transplante de córnea para a gente salvar esse olho, digamos assim. Quando a gente inicia uma guerra contra uma úlcera, eu sempre digo para o paciente que minha intenção aqui não é devolver a sua visão. Minha primeira intenção é salvar o seu olho, porque muitos pacientes chegam a perder o olho pela infecção, pela úlcera da lente de contato. Depois que a gente vence essa úlcera, que a gente salva o olho, que a gente vai pensar agora nas alternativas de devolver a visão para esse paciente, né? Mas a lente de contato, ela inclusive, por lei, é proibido do oftalmologista dar uma receita de lente de contato. A lente de contato, ela tem que ser adaptada no consultório, porque o oftalmologista tem que ver se o grau está certo, se o tamanho está certo, se a curva está certa e se está tendo troca de lágrima adequada quando esse paciente pisca. E isso tudo só é possível ver no exame oftalmológico, né, em consultório. Eu achei mais curioso, né, fazer esse programa, é que existem as lentes de contato, né, que são essas que a gente usa para miopia, estigmatismo, mas para salvar, né, uma opção para aquelas pessoas que sofreram algum dano na córnea, é também uma lente de contato, que é a tal da lente de contato escleral. Queria que você explicasse isso para a gente.
Isso é bem contraditório mesmo, porque ao mesmo tempo que a gente fala que a lente de contato ela é um grande mal, às vezes, para o paciente, a lente de contato, quando bem utilizada, é ela que salva também o paciente, né? Dentre as lentes de contato, as mais famosas são as gelatinosas, que é essa que o pessoal está acostumado a usar. Pega a gelatinosa, põe no olho, tira, pratica seu esporte, volta para casa, põe na caixinha, lava. Mas, uma vez causado algum dano na córnea, as lentes rígidas, elas vêm a salvar esses pacientes. Algumas córneas, depois de cicatriz, ou por ceratocone, que é uma deformidade da córnea, que é a principal causa do transplante de córnea, ou depois de uma úlcera bacteriana que deixou alguma cicatriz ou irregularidade de superfície, a lente rígida pode aplanar essa superfície e fazer uma nova superfície ali na frente do olho, coisa que a gelatinosa não faz. Para esses pacientes, a lente rígida se torna a sua grande aliada e a visão volta a ficar normal. E salva esses pacientes da necessidade de um transplante de córnea. Cerca de 4 ou 5 anos atrás, foi desenvolvida essa lente de contato escleral, que é uma lente rígida, quase totalmente adaptada como molde do olho do paciente, e que ela se apoia na parte branca do olho, que é a esclera, ao invés da parte colorida, que era na parte já perto da córnea, né? Então, dessa forma, o paciente consegue ter a visão da lente rígida com o conforto de uma lente gelatinosa. E aí ela foi a grande salvação para esses pacientes. Então, de uns 4 ou 5 anos para cá, a nossa fila de transplante reduziu muito depois das lentes esclerais, né? E quais são as dificuldades dessas lentes esclerais? As lentes esclerais são pouco conhecidas. Muita gente nem sabia que existia essa lente esclerais. Quando eu chego com meus pacientes mesmo, que acompanhavam com ceratocone há anos, ou com outros médicos ou em serviços mais antigos, nem tem um especialista que faça lente escleral. Então é uma coisa realmente muito recente, cerca de 4 ou 5 anos para cá. E que, graças a Deus, a gente já tem aqui em Natal e que a gente consegue adaptar. E aí a gente tem histórias lindíssimas. É uma das grandes coisas, assim, os meus grandes orgulhos da vida é fazer lente escleral. Quando a gente para conversar com um paciente que estava praticamente cego mesmo, usando de bulbos, e aí você coloca aquela lente escleral e o paciente começa a chorar na sua frente porque enxergou, aí você para um pouquinho e fala, é por isso que eu fiz oftalmologia. Sabe assim, você lembra o porquê daquilo tudo. E a lente escleral é um dos grandes trunfos nessa parte emocional, até do médico mesmo. E os cuidados, doutor Anderson, eles se repetem? As lentes gelatinosas ou flexíveis são as lentes que têm uma maior porosidade e elas requerem uma maior higienização. Então, elas precisam ser esfregadas, precisam dormir dentro da solução, para no outro dia você enxaguar essa lente e pôr no olho, né? As lentes rígidas, os controles e os cuidados são semelhantes, mas elas têm uma menor suscetibilidade à infecção, porque ela tem uma troca melhor de oxigênio com o ar, tá? E são mais fáceis de higienizar. As bactérias gostam mais das gelatinosas por causa da porosidade do que das rígidas, que são lisas, são mais difíceis de você juntar a bactéria ali. Uma dica importante para aquela pessoa que usa a lente de contato ou está pensando em adotar as lentes de contato, o que você acha que é importante a gente destacar? O mais importante no uso de lente de contato é você ter uma boa adaptação com o seu oftalmologista e seguir todas as recomendações de uso, limpeza e descarte dessa lente para não ter problema. Esse é o grande segredo do uso de lente de contato. Tá? E para os pacientes que já tiveram experiência ruim com as antigas lentes rígidas, eu peço que abram um pouquinho o coração e conheçam as novas lentes esclerais, que têm mudado realmente a vida de muita gente. Sabe? As lentes esclerais assim, têm mudado, têm reduzido a fila de transplante, têm transformado a visão e a vida dos pacientes. Agora sim, para terminar, eu queria que você deixasse para a gente, então, suas redes sociais, para quem tiver mais dúvidas com relação aí ao manuseio, ao uso da lente de contato, possa entrar em contato com você. Quem tiver dúvida pode entrar no Instagram, do @HOParnamirim, ou no meu próprio Instagram, que é @AndersonMartins_. E aí a gente esclarece todas as dúvidas para vocês também lá. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Segue a gente lá no @Vida Saudável TVAL. Dicas, dúvidas, críticas, também fala com a gente lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana a gente tá de volta, tá bom? Até lá. Tchau.